Fala galera, meu nome é Guilherme Leal e hoje a gente veio passar um vídeo para vocês aqui informando algumas mudanças que a gente está querendo fazer no canal, né? Que além de importação, a gente trabalha muito com a internet aqui, então a gente tem muito conhecimento que a gente possa estar agregando para vocês além da importação. Então a gente vai fazer um teste aqui com vocês para ver se é interessante também, se é o tipo de conteúdo que vocês querem que a gente passe aqui para vocês, falando sobre a internet em geral, vendas em marketplace, em site e-commerce, dicas de coisas relacionadas à internet também, que a gente vai estar estreando nesse vídeo aqui hoje, falando justamente de uma coisa que a gente já tem acontecido há algum tempo aqui com a gente, vendendo no e-commerce, e a gente veio aqui para poder também ajudar você que está vendendo e você também que está comprando na internet a desvendar algumas coisas, entender também entender como determinadas coisas funcionam, que no caso do vídeo de hoje, a gente veio falar 3 dicas aqui sobre o famoso Reclame Aqui. Como a gente também tem loja, a gente vê muitas pessoas analisando de forma errada no Reclame Aqui, então a gente veio dar 3 dicas aqui bacana para você que está ou vendendo ou comprando. Então bora estrear esse vídeo hoje falando sobre esse assunto. Bom pessoal, como a gente falou para vocês no início do vídeo, a gente vai estar estreando aqui fazendo um vídeo diferente. E hoje a gente vai falar sobre o tão conhecido Reclame Aqui, né? Algumas dicas para quem realmente tem interesse em avaliar uma loja quando você fizer uma compra, ou também você que estiver vendendo no Reclame Aqui. O que acontece? A gente tem visto muitas pessoas analisar de forma incorreta o Reclame Aqui quando vai fazer alguma compra na internet, ou até depois que você compra. Porque infelizmente o Reclame Aqui, como muitos outros tipos de site, ele tem falhas, é normal. Todos temos, seja site, seja nós como pessoa, sempre vamos ter. Mas a gente está aqui realmente para ajudar e trazer um conteúdo relevante. Então o que a gente quer falar hoje do Reclame Aqui? Como a gente tem muitas pessoas que têm o mesmo determinado tipo de dúvida, a gente quer explicar 3 coisinhas legais para você estar avaliando aqui sobre o Reclame Aqui. E a primeira é falando o seguinte, gente. Se reclamavam tanto de Deus, o que somos nós, meros mortais, né? Então, toda empresa, que seja média ou grande porte, ela vai ter reclamação no Reclame Aqui. Então, isso é normal. Tem pessoas que chegam, ai meu Deus, eu não vou comprar porque tem reclamação no Reclame Aqui. Gente, se você não for comprar nenhuma reclamação que tenha no Reclame Aqui, uma empresa de médio ou grande porte, então você nunca mais vai comprar nada para você. E, infelizmente, às vezes acontece um problema, às vezes nem relacionado com a empresa, mas claro que às vezes acontece, isso é normal também, e cabe à empresa depois fazer um pós-venda, né, muito bem feito para o seu cliente. Então a primeira coisa que a gente quer falar é o seguinte, gente. Você não tem como analisar a quantidade de venda que está tendo daquela empresa em relação à reclamação. Então as pessoas às vezes dizem, ah meu Deus, tem muita reclamação nos últimos 3 meses sobre isso. Tá gente, mas vocês não têm como saber quanto que a empresa vendeu para ter aquela determinada reclamação. Eu vou dizer aqui no caso da gente, a gente às vezes tem algumas pequenas reclamações nos últimos 3 meses que comparado ao que a gente vende não dá nem 5%. Só que aí a pessoa vai lá e dá uma olhada e fala, meu Deus, tem muita reclamação, não vou comprar. Então você não tem como avaliar. Se você fosse avaliar no pé da letra isso aí, entra no Reclame Aqui da Apple, da Samsung, da Amazon, você tem reclamação de 1 em 1 minuto. Por quê? Porque são empresas que vendem muito. E comparada à quantidade de venda que ela tem, a reclamação ainda é pouca. Então é isso que as pessoas não sabem analisar, a quantidade de reclamação em relação à quantidade de venda. Então, quando você estiver avaliando alguma empresa lá, entenda se realmente é uma empresa grande ou não é, veja também quais são qual é o maior tipo de reclamação que ela tem, que mesmo assim ainda pode ser 5% das vendas dela. Então, presta atenção nisso, o Reclame Aqui é muito falho em relação a isso. As pessoas acham que às vezes é muita reclamação, mas quantidade das vendas não é nada. Então, para de falar aquilo que vocês não têm conhecimento. Analise, entre em contato com a empresa, veja como é o pós-venda dela caso você tenha um problema. Aí sim, se você comprou, teve algum problema com a entrega, não recebeu qualquer coisa, a empresa não resolveu, aí sim vale muito a pena você passar essa informação para outros consumidores. Mas quando você estiver avaliando, entenda que aquilo ali pode não ser nada em comparação à venda, a quantidade de vendas. Se você for ver, a própria Apple que a gente usou como exemplo, está há anos no Reclame Aqui e nunca respondeu um cliente. Pergunta se ela deixa de vender.
Então é muito falho o Reclame Aqui nisso. Eu falo isso como comprador e como vendedor. Então é uma das coisas que eu acho que o Reclame Aqui poderia melhorar nisso. Essa foi a primeira dica que eu queria passar para vocês. Bom, pessoal, a segunda dica que a gente queria passar aqui para vocês é o seguinte: cuidado com a avaliação da empresa. A avaliação da empresa, ela pode chegar até 10, né? Então, você tendo aí uma avaliação de 7, já é uma considerada uma empresa pelo Reclame Aqui, né? Uma empresa boa, uma avaliação de 5 a 7 já é uma mais ou menos, e de 5 para baixo, pelo Reclame Aqui você não deveria nem comprar. Claro, não estou dizendo, gente, que só o Reclame Aqui é falho. Claro que a empresa pode falhar, a gente aqui também falha, né? Não é só terceiro, a gente também tem que ser honesto, porque tem coisas que a gente erra, isso é normal do ser humano, não tem aquele que não erre, né? Na verdade, aquele que erra é o que mais aponta que os outros estão errados, mas a gente sabe que pode ocorrer. Só que quando a gente fala sobre avaliação, é o seguinte, né? No caso, o que acontece para que o Reclame Aqui avalie você bem? É quando você vai dar o retorno para o cliente, está resolvendo a situação, e no final o cliente avalia a empresa. Então, dentro daquela avaliação do cliente, vai computar a avaliação para a empresa. Só que, gente, 80% das pessoas que abrem a reclamação no Reclame Aqui, depois que é resolvido o problema, quase ninguém volta para poder avaliar. Então, a porcentagem de pessoas que voltam para avaliar e dar aquela pontuação ou avaliação para a empresa é mínima. Então, as pessoas estão lá indignadas enquanto tem o problema, mas quando é resolvido, ninguém está mais nem aí para poder avaliar se a empresa resolveu ou não resolveu, porque já resolveu o problema, não é interessante mais para ela. Então, nem isso, gente, é uma coisa concreta do Reclame Aqui, não é uma coisa digna. E outra, ainda tem outros casos que a gente conhece também. Tem empresas que pagam pessoas para poderem estar avaliando lá. Quem é que vai no Reclame Aqui para dizer que a empresa é boa? Se a pessoa nem volta para avaliar depois que é resolvido. Então pode ver que várias empresas hoje têm lá, eu queria abrir a reclamação, mas só foi para elogiar a empresa. Isso acontece muito, gente. Acontece muito de pessoas estarem avaliando lá só para você ter uma avaliação boa da empresa. Não quer dizer que a empresa é boa por conta disso. Então é um outro grande problema que a gente vê no Reclame Aqui. Claro que isso também não é sempre que ocorre, mas o que a gente quer dizer, gente, é avalie isso direitinho. Faça um teste quando você estiver com aquela empresa, se realmente ela não resolveu, você abre o Reclame Aqui e tudo mais, para poder realmente entender um pouco mais sobre aquela empresa. Então tem essa outra falha do Reclame Aqui, que é muito grande. Claro que, volto a dizer, não é tudo, a pontuação também tem a sua importância, você também pode tirar uma média da empresa pela avaliação, mas também não é uma coisa 100% concreta, porque como eu falei para vocês, um exemplo da Apple, a Apple está lá como não recomendada pelo Reclame Aqui. E aí, a Apple está deixando de vender por causa disso? Não está, mas está lá como não recomendada porque ela nunca respondeu um cliente lá no Reclame Aqui. Então cuidado, gente, porque a ideia desse vídeo é porque vocês podem estar deixando de ter experiências muito boas com várias empresas por aí, por conta do que você nem vivenciou. É porque eu vi lá, mas você não sabe como é. E volto a dizer também, gente, não quer dizer que a empresa também seja boa ou ruim por conta disso. A gente está querendo dar algumas dicas para que você entenda como o Reclame Aqui também é falho em muitas coisas. Então essa foi a segunda dica que a gente queria passar aqui para vocês. Cuidado com a avaliação, não quer dizer que a empresa é exatamente aquilo que está na avaliação ou na pontuação que está no Reclame Aqui. Então, pessoal, a terceira e última dica que a gente queria passar aqui para vocês, não vou dizer nem que é uma dica, é o seguinte, gente, entenda que as empresas são feitas para ajudar os consumidores, claro, mas o Reclame Aqui também não é esse bonzinho todo que vocês acham que ele é. Claro que ele é de extrema importância. Eu mesmo já tive problemas com algumas empresas que eles só resolveram depois que eu abri o Reclame Aqui. Então o Reclame Aqui é muito bom, sim, e eu acho que tem que ter, mas existem muitas falhas, como a gente falou para vocês, inclusive também já aconteceu uma outra falha que eu nem ia falar como dica aqui. Por exemplo, tem pessoas que quando tem algum problema na empresa, elas nem entram em contato com a empresa para primeiro resolver, porque na minha concepção, quando você abre um Reclame Aqui, é quando você já não consegue resolver com a empresa, pelo menos eu penso dessa forma. Só que algumas pessoas abrem primeiro o Reclame Aqui para depois para resolver algum problema que teve com a empresa, do que você entrar em contato primeiro com a empresa para tentar resolver. Então, eu acho que é interessante você sempre primeiro entrar em contato com a empresa para tentar resolver. Se a empresa não resolver, eu acho que você tem todo o direito de abrir o Reclame Aqui, ou até abrir direto, não sei o que vou dizer o que é certo e o que é errado. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes as pessoas fazem isso
e não dão nem o direito de entender o que foi que aconteceu para ter aquele determinado problema. Mas está tudo bem, eu acho que isso é válido e tem que ser feito mesmo. Então, a última informação que a gente quer passar para vocês é o seguinte: o Reclame Aqui, como a gente falou, ele não é só o bonzinho da história. Eu vou falar isso como tendo uma empresa lá no Reclame Aqui. Eles ficam o tempo todo mandando e-mail para a gente assinar os planos dele, pagar tudo, um monte de coisa lá que eles têm como opção. E estou usando o caso da Apple por ser uma empresa grande, mas se você for entrar lá na Apple, aparece que ela não é uma empresa verificada pelo Reclame Aqui, a Apple. Por quê? Porque a Apple não está nem respondendo os clientes, quem dirá pagar alguma coisa ao Reclame Aqui. Então, entenda que praticamente toda semana eu recebo um e-mail de uma pessoa querendo marcar reunião para poder apresentar os planos e tudo. Para a gente não é interessante também. Então, acaba que eles têm muito isso de querer vender o serviço deles. Aquele negócio, para vocês que estão comprando, para mim também, é gratuito, mas eles têm que monetizar de alguma forma. Então, eles monetizam uma das formas com as próprias empresas querendo oferecer os planos deles, os serviços, enfim. Então, eles estão ali também para ganhar dinheiro, não é só para ajudar. Então essa é a ideia do Reclame Aqui. Mas fazendo um resumo, gente, eu acho que é importante o Reclame Aqui. Só que as pessoas precisam analisar melhor uma empresa quando está lá. E eu não falo nem só por mim. Como eu falei, vocês às vezes estão deixando de comprar em algumas empresas que são boas por alguma falha, às vezes da empresa ou por terceiros, que são resolvidas na maioria dos casos por empresas sérias. Vocês não conseguem avaliar se vale a pena ou não. Então, é um vídeo que eu queria estar passando para vocês para poder ajudar tanto você, como eu falei, comprando, quanto você vendendo. Entenda que existem falhas do Reclame Aqui, das pessoas, das empresas, é normal. Só que a diferença vai realmente enquanto a empresa quer resolver, no pós-venda da empresa. Aí você vai poder avaliar se vale a pena ou não. E com o Reclame Aqui, sempre vai ser bom poder estar ajudando. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É um vídeo diferente, é um vídeo que eu quero estar passando para vocês assim outros tipos de assunto, né? Como eu falei para vocês, a gente já vende há muito tempo na Amazon, Mercado Livre, Magalu, pessoalmente. Tem outras dicas aí também de internet, como você pode ganhar um cashback melhor, comprar aqui no Brasil também. Então a gente vai estar passando outras coisas relacionadas aí a viver de internet, digamos assim, que a gente já faz aqui há muitos anos e a gente pode estar contribuindo com muito conhecimento para vocês. Então por esse vídeo é isso. Eu espero vocês no próximo com outra dica bacana. Então acompanhe o canal, curta, que com certeza vai ter muito conteúdo aí de relevância. E até lá!